Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre bem informado sobre como fazer bons negócios no comércio exterior. Hoje, o Logística Plus vai falar sobre os negócios entre Brasil e Alemanha, que é o quinto maior parceiro comercial brasileiro. E eu tenho a honra de receber o Ricardo Castanho, diretor de internacionalização de empresas e desenvolvimento de negócios da Câmara Brasil-Alemanha. Faltou até a área, hein, Ricardo, para falar. Conseguiu, tá ótimo. Obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer para nós da Câmara Alemã em São Paulo, podemos contribuir com informação, né, sobre esse mundo de negócios que é tão amplo entre Brasil e Alemanha. Obrigado. Ricardo, o empresariado alemão foi muito engajado no combate aos impactos da pandemia. Como as empresas associadas contribuíram com o desenvolvimento dos projetos, tanto para auxiliar na prevenção do Covid-19, quanto focar na recuperação da economia na Alemanha e no Brasil? Bom, vamos lá, né, Soraya? Acho que teve um movimento bastante coordenado aí de empresas internacionais aqui, né, junto com a Câmara. As nossas empresas, logo no começo da pandemia, né, nós nos organizamos para oferecer uma plataforma, né, de informação, de matchmaking, tanto para empresas alemãs quanto para empresas brasileiras que buscavam aí formas, né, novas soluções inovadoras para contribuir ao combate à pandemia, né, que no começo pensou-se que duraria de maneira agressiva até o final do ano. Então, a gente tem convidos até a visitar nosso site, nós temos até agora uma plataforma, Ação Arracar Coronavírus, que visa justamente, principalmente naquele momento do lançamento, conectar ideias, né, de empresas que tinham ali como se complementar e gerar novas soluções, né? Acho que uma parceria com nossos associados foi essencial nesse momento. A gente tem um exemplo muito legal também, que nós fizemos junto com a Mercedes-Benz do Brasil, que eles criaram uma unidade móvel de tomografia, né? Então, a ideia, se não me engano, tenho quase certeza, são 8 unidades no total que rodam por aí no Brasil, justamente para tentar apoiar em localizações onde não tem tanta capacidade instalada. A gente sabe que a tomografia virou um exame complementar aos outros tradicionais para que dá mais agilidade na identificação de pessoas infectadas com o vírus, né? Então, foi muito legal. E através do nosso trabalho também, junto com nossos associados, esse exemplo que eu acabei de citar, por exemplo, chegou ao conhecimento do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, o BMZ. Então, acho que isso foi um chamariz muito interessante do engajamento das empresas alemãs aqui para contribuir para a sociedade onde eles estão participando ativamente, né? Só para vocês terem uma noção, a gente realizou aí também uma coordenação de doações, né, para a comunidade. A comunidade empresarial alemã teve, no geral, mais de 200 iniciativas de doação, com um total de mais de 21 milhões de reais destinado aí a diversas entidades. Acho que as empresas alemãs no Brasil, a grande maioria está estabelecida aqui há muitos anos já, se sente muito enraizada nas comunidades onde eles estão localizados. Então, acho que foi quase que uma reação automática, né, independente de ser alemão ou não, de ajudar ali a minimizar os impactos onde você está. Então, a gente está muito orgulhoso do que a nossa comunidade foi capaz de fazer nesse período. Bacana. Nossa, que bonito, parabéns. Feliz em saber. Foi show de bola. Convido você depois se quiser, também a gente pode compartilhar mais propostas, mais ideias, né? Acho que foi uma iniciativa muito, muito bonita, né? A gente conseguiu envolver também e divulgar isso para os governos em diversos níveis, estadual, municipal e federal. Então, acho que foi uma coisa positiva e duradoura aí para o Brasil, que fortaleceu ainda mais a nossa Então é importante relação. nesse momento complicado que estamos vivendo, né? Com certeza. Ô, Ricardo, e me fala uma coisa, como é que as empresas alemãs estão planejadas, o que elas estão fazendo para essa segunda onda da Covid-19 na Europa? Na Europa não, né? Olha, em todo lugar agora. Acho que, em todo lugar, exatamente. Mas assim, eu acho que
aqui eu não queria falar que é especificamente uma coisa da empresa alemã, né? Porque nessa segunda onda, na maioria dos países já se tem, primeiro, muito mais conhecimento sobre o que é a doença em si, né? Até possibilitando tratamentos mais rápidos, menos invasivos. Tive uma apresentação muito interessante ontem na nossa reunião de diretoria, por exemplo, sobre isso. E desde a primeira fase, digamos assim, principalmente no Brasil, as empresas alemãs foram muito rápidas em adotar, por exemplo, estrutura de trabalho remoto para, obviamente, aquelas equipes que não dependiam de um local específico. Por exemplo, vendas, administrativo e outras que não precisam estar numa fábrica, por exemplo, né? Que não são essenciais para a produção. Então, o que a gente percebeu logo no começo, principalmente através da nossa atividade, que depende muito do contato com empresas alemãs ainda baseadas na Alemanha, que não têm negócios no Brasil, é de que a solução dada aqui para um trabalho contínuo mesmo durante a pandemia foi muito mais rápida, às vezes, do que na Alemanha. Tá? Então, a gente percebeu que essa adoção de trabalho remoto foi muito mais rápida aqui do que lá. E nessa segunda fase, já ficou mais natural para o empresário que está na Alemanha, né? Então, mas no geral voltou já essa estrutura de trabalho remoto, principalmente nas empresas de serviços, foi mais automático, e nas produções, aí nas fábricas, deixando o mínimo possível de pessoas. E, naturalmente, compartilhando informações também sobre como se prevenir em relação a essa doença, como monitorando se os funcionários estão saudáveis ou se foram infectados, até para a empresa poder estimar melhor como apoiar aquele colaborador, né, que faz parte aí da história da empresa. Então, a gente vê, no geral, iniciativas muito parecidas, né, e as empresas alemãs, como sempre, mostrando aí uma musculatura muito importante para dar esse apoio social aos seus colaboradores. E qual é o impacto econômico esperado no país? No geral, imaginava-se que a Alemanha teria uma queda muito forte no PIB para 2020. Eu acho que a grande discussão que rolou na economia nos últimos tempos é impactos da segunda onda, recuperação em V, o que vai acontecer, vai, não vai. E, como eu coloquei anteriormente, eu acho que conhecendo melhor a doença como nós conhecemos agora, possibilita aí, abre um leque maior de flexibilidade e de tranquilidade. Por outro lado, as incertezas atuais sobre quão grandes serão as barreiras impostas pelo governo alemão, por exemplo, se vai ter um lockdown mais forte do que o lockdown light que a Alemanha tem adotado desde começo de novembro, essa incerteza é o que é mais negativo para a economia alemã. Tá? Então, a economia alemã, ela costuma trabalhar muito bem com uma certa previsibilidade, tanto para a economia local quanto o impacto do desenvolvimento econômico mundial, porque é uma economia muito forte, muito fortemente dependente da exportação de bens de capital de alta eficiência, de tecnologia top e assim por diante. Então, a gente vê essa insegurança hoje sobre não saber, de fato, qual vai ser o tipo de restrição, se vai aumentar mais ainda ou não, é o que mais tem impactado a economia de fato. Então, estima-se, para deixar mais preciso, que o PIB alemão tem uma retração total em 2020 de menos 5,1%, tá? Que em linha aí é semelhante com o que o Brasil vai ter, que a expectativa é menos 4,5%, mas, obviamente, é menos 5,1% num PIB gigantesco. Né? E, de qualquer maneira, a gente vê hoje, por mais que tenha no dia 24 de novembro foi publicado lá o que seria equivalente aqui no Brasil, o índice de confiança, né, do empresário. Teve uma queda, tá, drástica para o que o alemão considera drástico, que foi de 2,7%, se não me engano, mas ainda continua nos patamares mais altos desde que começou a crise em março, que bateu 74 e hoje está 92. Então, assim, a Alemanha continua muito confiante, embora, como qualquer economia, incertezas geram ruídos, geram preocupações, né? E eu acho que pela primeira vez nos últimos 30 anos que a gente tem o mundo balançando tão parecido, né, em relação a incertezas, né? Não tendo muita diferenciação entre o que a economia alemã pensa e o que a gente está pensando. Cada um tem seus problemas, fiscal, etc. Mas, no geral, a expectativa é que saia uma vacina logo e que essa pandemia acabe, seja estancada aí, e que a vida, digamos assim, normal retorne o mais rápido possível. Né? Exatamente.
E você acha que essa segunda onda vai ter algum impacto, de novo, no comércio exterior? Porque a primeira onda foi complicada, né? Eu acho que muito menor. Tá? A nossa expectativa, até tendo base a gente tem feito uma pesquisa quase que mensal aí com nossas empresas associadas. Eu acho que fica claro das respostas dos nossos associados que eles são muito mais bem preparados, muito mais otimistas, né? Como eu falei, essa evolução que a medicina também mostrou, a discussão sobre vacina, cria um ambiente muito mais interessante. E vale ressaltar que, em relação à Alemanha, o impacto, digamos assim, não teve barreiras para trazer produtos para cá, né? Ele foi muito mais de mercado em relação a travar, achando que a demanda vai desaparecer até o final do ano, e depois ver que essa expectativa está totalmente errada, e todo mundo saiu correndo, querendo de novo embarcar materiais que já tinham comprado, nível, né, você sabe muito melhor que eu isso, a questão de preços estourou, ficou um mercado esquizofrênico no começo, e aos poucos vai voltando ao normal. Então, a gente não acredita nesse momento que ocorra algum impacto muito relevante nessa questão das importações e exportações. Tá? A Alemanha é um importante parceiro comercial do Brasil, né? Uhum. Em 2019, o país ficou em 8º lugar no ranking dos principais destinos das nossas exportações. Na importação, ocupou a 4ª posição. Existe alguma previsão de crescimento dessa relação para 2021? Acredito fortemente que sim. Eu acho que tem um espaço muito grande para aumento tanto de exportações alemãs para cá quanto de importações, né, de produtos brasileiros na Alemanha. A gente percebe nos últimos anos uma tentativa mais marcante da economia brasileira de fornecer produtos manufaturados para a Alemanha, diminuindo a exposição aí só a commodities, né? E a Alemanha, por outro lado, uma parte do que teve de oscilação, né, se você pegar o histórico dos últimos anos, teve uma queda da exportação alemã para o Brasil. Por outro lado, você teve um aumento da produção alemã no Brasil. Então, isso não é uma questão 100% empírica, porém, sabe que muitas empresas que antes eram dependentes da exportação para o Brasil passaram a produzir aqui. Então, isso já some dessa balança comercial. O que a gente tem visto hoje é uma mudança, né, digamos assim, do tipo de empresa alemã que tem buscado o mercado brasileiro, né, e também o tipo de empresa brasileira se interessando na Alemanha como uma plataforma de distribuição dos seus produtos para a União Europeia. Né. A gente gostaria de fazer até comentário sobre isso, que é muito tradicional para a empresa brasileira, às vezes de uma indústria de médio porte, se aventurar na Europa através de Portugal. Né? É muito mais fácil, a língua é igual, mas a gente vê cada vez mais, para acessar um mercado mais pujante, maior poder de compra, empresas se interessando e pulando essa barreira eventual de idioma, e muita coisa que é estereótipo também, e procurando a Alemanha. Então, a gente está bastante confiante de que em 2021, até com as recentes facilitações do governo federal aqui, que o Brasil é um país muito protecionista. Tá? Então, com redução de custos de importação, por exemplo, com vários ex-tarifários que foram ativados aí nos últimos meses, a gente com certeza verá aí um aumento do fluxo de importações da Alemanha, principalmente para bens de capital de altíssimo nível, que não são produzidos aqui, né? E a gente percebe também essa movimentação brasileira para entrar no mercado europeu através da Alemanha, muito animada pelas discussões que tiveram até agora de acordo União Europeia-Mercosul. Então, vamos ver. A expectativa é positiva, com certeza, né? Tudo para se concretizar esse aumento aí das transações comerciais. A gente vai ter que esperar um pouquinho a questão do próprio corona, né, e quanto tempo mais isso se arrastará até 2020, até que mês isso vai impactar as transações comerciais, né, e que basicamente pelo lado da demanda e para ter esse número concretizado. Ricardo, muito obrigada por mostrar esse cenário da relação entre os dois países. Esse material é muito importante para os tomadores de decisão. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite novamente para nós, representando uma comunidade empresarial tão grande, né? São mais de 1.200 empresas alemãs no Brasil, 800 só no estado de São Paulo, uma produção aí que representa cerca de 10% do PIB industrial brasileiro. Então, realmente, Brasil e Alemanha têm uma relação importantíssima, né? Que
consegue passar aí por altos e baixos políticos há muitos e muitos anos, então a gente vê isso com certeza melhorando cada vez mais a partir de 2021. E eu agradeço novamente o convite em nome da Câmara Brasil-Alemanha São Paulo por esse espaço, né? E fico à disposição tanto para os cargos quanto para ouvintes para conversar mais sobre o mercado alemão e investimentos alemães no Brasil. Muito obrigado. Legal, obrigada. Ficou com alguma dúvida sobre esse tema ou precisa de ajuda para entender como fazer o transporte internacional da sua carga? Fale com a Plus Cargo pelas redes sociais ou WhatsApp e acompanhe nossos podcasts e YouTube para mais atualizações sobre o comércio exterior. Obrigada, até a próxima.